Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber, você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre julgamento no STJD, o Vasco foi julgado ontem por conta das confusões que aconteceram na partida contra o Atlético Paranaense nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos falar sobre Felipe Coutinho, que é dúvida para o jogo de amanhã contra a equipe do Juventude, mas para a semifinal da Copa do Brasil não preocupa. Vamos falar também sobre TV Globo. O Vasco está negociando, com a TV Globo, pode fechar um acordo com a TV Globo em relação ao Campeonato Carioca. E falaremos também sobre basquete, que o Vasco está na final do torneio de abertura do NBB. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Bom, ontem não teve vídeo aqui no canal, Ontem, quinta-feira. E por um motivo que eu acho que vocês vão me entender, ontem eu estava voltando, de Belo Horizonte. E, Belo Horizonte é longinho, Então passei o dia todo praticamente na estrada. E quando eu cheguei em casa, eu estava muito cansado, eu cheguei e apaguei. Não consegui fazer nada. Cheguei e apaguei. Acordei só hoje. Eu cheguei e acordei só hoje, depois dessa cansativa viagem aí para Belo Horizonte, mas valeu a pena, Valeu a pena, o Vasco voltou vivo de BH, derrota por 2-1, é claro que a gente não queria perder, mas foi o melhor dos piores resultados, Agora a gente resolve em São Januário. Vamos para cima do Galo em São Januário e vamos tentar reverter aí essa vantagem deles e quem sabe conseguir essa vaga para a final da Copa do Brasil. Lembrando que o vídeo de hoje tem oferecimento da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo na sua tela e você aponta a câmera do seu celular, é direcionado ao site da KTO e lá você usa o cupom MDG20 para ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito e ajudar também aqui o canal Machão da Gama. A KTO é a nossa parceira. Bom, começo falando aqui de basquete. O Vasco venceu o Brasília pela semifinal do torneio de abertura do NBB. O Vasco derrotou o Brasília por 80-78 na noite de ontem, lá na Arena Nilson Nelson, em Brasília. O Vasco agora vai decidir a final da competição, a final do torneio de abertura do NBB, nesta sexta-feira, 8 horas da noite. Hoje, 8 horas, contra o Minas. O Minas que eliminou o Flamengo por 82-75. Então hoje tem final do torneio de abertura do NBB entre Vasco e Minas. O Vasco consegue aí a vaga para a final. Parabéns aí ao basquete do Vasco da Gama, que vem fazendo um excelente trabalho e boa sorte na final hoje contra o Minas. Bom, falarei agora de STJD. O Vasco foi julgado por conta das confusões ali nas quartas de final da Copa do Brasil, jogo de ida, você lembra? Teve até aquela história do Betinho, confusão ali com Betinho, segurança do Vasco, a confusão com os jogadores do Atlético, enfim, os adesivos da torcida do Curitiba colado ali no banco do Atlético Paranaense, enfim, uma confusão danada entre Vasco e Atlético, mas a sexta comissão disciplinar do STJD apenas multou o Vasco da Gama. O Vasco foi multado por R$3 mil por conta de um copo que foi arremessado no gramado. O Atlético levou uma multa de R$2 mil por atraso e esse julgamento também absolveu ali os atletas João Vitor e Lucas Diório, que foram expulsos em campo. O processo foi julgado ontem, 3 de outubro, pela comissão disciplinar do STJD. Então aqui, resumindo, o João Vitor foi absolvido, o Vasco foi multado em R$3 mil por conta de um arremesso de copos no gramado. Em relação aos adesivos da torcida organizada do Curitiba, colados no banco do Atlético Paranaense, o Vasco foi absolvido. E possíveis problemas no vestiário do Atlético Paranaense, o Vasco também foi absolvido. Então,
podemos dizer que o Vasco saiu até vencedor nesse julgamento de ontem, uma pequena multa aí de R$3.000, que no mundo do futebol a gente sabe que isso não faz diferença nenhuma. O jurídico do Vasco consegue aí um bom resultado, né, nesse julgamento. Bom, vamos falar agora de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que preocupou, né, na partida semifinal de ida contra o Atlético Mineiro. Coutinho fez uma baita de uma partida, foi o principal jogador do Vasco, fez o gol, né, do Vasco quando o Vasco abre 1-0. Coutinho vai cada vez mais se adaptando aqui ao Vasco e ao futebol brasileiro. Mas o Coutinho saiu mancando, né, colocando a mão na coxa ali e deixou todo mundo preocupado. Será que vai ser algo sério? Será o que aconteceu aí com o Felipe Coutinho? E a informação é que na reavaliação na tarde de ontem, no CT Moacir Barbosa, o Coutinho estava bem, apenas com cansaço muscular decorrente do jogo. Não tem nenhuma queixa pontual ou específica. Estava tudo bem com o Felipe Coutinho. O que aconteceu foi uma fadiga muscular, uma cãibra realmente ali, e o Coutinho teve que ser substituído. Mas não preocupa para o jogo de semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense em São Januário, o jogo da volta. Talvez para o jogo de amanhã contra o Juventude em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, talvez o Coutinho seja preservado, né? Exatamente por conta dessa fadiga muscular, enfim, por conta aí, até para ser poupado, vamos dizer assim, para a semifinal da Copa do Brasil e não correr nenhum risco. Mas, em relação à semifinal da Copa do Brasil, Coutinho 100%. Não preocupa o nosso principal jogador. Falando ainda sobre o jogo de amanhã, o principal jogador do Juventude está de fora, né? Nenê, que tem uma identificação muito forte com o Vasco, não vai jogar amanhã. Então o time do Juventude não vai contar com a sua principal referência técnica na temporada. O meio-atacante Nenê ficou de fora da viagem para o Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo repórter Matheus Maciel, da Rádio de Caxias, e confirmada pelo próprio Juventude. O departamento de futebol do Juventude confirmou que o atleta vai ficar de fora dessa rodada porque foi liberado para resolver assuntos pessoais. Então, a gente estava até esperando esse reencontro de Nenê com o São Januário, mas não vai acontecer. Nenê não vem para o jogo, foi liberado aí pelo Juventude para resolver problemas pessoais. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre a possibilidade do Vasco fechar um acordo com a Globo, porque a Globo voltou a negociar uma possível compra dos direitos do Campeonato Carioca com a Brax. A emissora deixou a competição em 2020, quando rescindiu o contrato em meio a uma disputa relacionada ao Flamengo e à lei do mandante. A conversa entre Brax e Globo pode ter um impacto positivo para o Vasco, que atualmente está fora do contrato de TV do Campeonato Carioca. Um acordo proporcionará um avanço para incluir o Vasco nesse acordo. A Brax comprou os direitos do Carioca a partir de 2023. Houve acertos com Fla, Flu e Ferge. Na ocasião, Vasco e Botafogo ficaram de fora por não aceitar receberem menos ali do que o Flamengo. Na última edição, o Botafogo entrou no contrato com a Brax, mas o Vasco não. As transmissões têm ocorrido na Band por meio de uma divisão de receitas entre Brax e a emissora. Mas as conversas com a Globo voltaram para uma possível aquisição. Todos os direitos estão na mesa, incluindo jogos de TV aberta e fechada, mas isso não significa a exclusão da Band da competição. Ainda não existe nenhum acordo entre nenhuma parte. O Vasco tem conversas separadas com a Brax depois de um afastamento no período da gestão da 777. Se houver um acerto com a Globo, haveria mais dinheiro na mesa e facilitaria um acordo da Brax com o Vasco. Pelo contrato original, o Flamengo ganhava 21 milhões e o Fluminense 14 milhões. Depois houve um reajuste de 2 milhões para cada um e o Botafogo entrou recebendo o mesmo do Fluminense. A ver o que vai acontecer. É isso, meus queridos. Ficarei por aqui. Um grande abraço. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.